Então vai. Já estamos no ar, depois de adorar as questões técnicas aqui dessa internet maravilhosa no Brasil, caríssimo no Brasil, a gente conseguiu organizar as questões técnicas para a gente começar a nossa live. Então, primeiro eu queria dar uma boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo, nos acompanhando, agradecer mais uma vez por estar aqui na página @professor Matheus Santos, para a gente trocar uma ideia sobre mais uma questão do nosso dia a dia, de importância do nosso dia a dia. E na live de hoje, o que a gente vai conversar é sobre os desafios das empresas locais. Vocês sabem aí que eu tenho apresentado e defendido há algum tempo que a gente pense um projeto de desenvolvimento olhando as empresas locais, olhando a dinâmica local, as potencialidades, e óbvio que isso só pode ser feito em diálogo com aqueles que todo dia cedo e dormem tarde, quando dormem, para produzirem aí e organizarem e cuidarem das nossas empresas. Você que está chegando agora, ainda não está acostumado com a nossa dinâmica, deixa os seus comentários aí no link da live, que eu coloco aqui para os nossos convidados, ou deixa sua pergunta, seu boa noite, eu coloco aqui. Hoje nós vamos conversar com 3 grandes pessoas, 3 queridos aí, que eu tenho o prazer de estar próximo, de ouvi-los, de eles poderem me municiar de informações. Primeiro é o Weber Pereira, que é agora, né, assumiu aí a gerência do Celeiro Choperia, e também é do Domínio em Maria. Aqui já fica o minha desculpa no meu pequeno deslize na nossa arte, onde eu não coloquei exatamente o nome da empresa. O Felipe Castro, eu já conheço já uma parcela de anos aí, ele é coach de desenvolvimento humano e administra o atacadista, que é do meu querido Francisco. Meu Chico, um do Chico, salve cerveja, e também aqui Claudino, que é do Galpão Estofados, nosso querido Claudino, uma referência aqui na cidade na questão das empresas locais, mas também do movimento negro. Então, vou abrir para vocês darem uma boa noite. Vamos já aproveitar a dinâmica. Começa pelos mais velhos, passa pelo Weber, passa pelo Felipe até o Gui. E para vocês darem uma boa noite, a gente já começar aí com as nossas perguntas e vocês trazerem a percepção de vocês do que está acontecendo. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite Weber. Aí. Boa noite. Câmbio, o pessoal está escutando? Dá um joinha aí, Matheus, se tiver. Boa noite. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada aí, parabéns, Matheus, aí pela iniciativa, né, de estar buscando informações aí no ramo empresarial e trazendo aí para que você possa trabalhar essas informações e, consequentemente, poder melhorar de alguma forma e poder brigar de alguma maneira. Boa noite aí a todos as pessoas que estão assistindo pelo Facebook e por outros canais. Boa noite ao Guilherme, boa noite ao Felipe. E para quem não conhece, eu me chamo Weber, já estou no ramo empresarial já faz aí 10 anos, tá? A minha profissão é engenheiro, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, onde eu fundei o Grupo Domínio Soluções Empresariais, onde trabalha no ramo de engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, construção civil, que é com a Domínio Construtora, e a parte de prestação de serviços. E aceitando desafios e buscando, quem mexe com empreendedorismo sabe o que eu estou falando, então sempre uma oportunidade pequena, a gente faz uma grande oportunidade, e esse ano pintou a oportunidade de eu estar adquirindo e estar comprando o Celeiro Restaurante, um restaurante que eu já era cliente já de anos, e acabei de cliente virando o dono do restaurante, o proprietário do restaurante, fazendo a nova gestão e podendo mostrar um pouco mais da expertise que a gente tem na área, embora eu seja um engenheiro, então a expertise que a gente tem na área administrativa, né, e a parte dessa administração e conhecer um pouco, né, de restaurante, trazer o melhor que a gente vê aqui no Brasil ou fora do Brasil, tentar trazer um pouco para a nossa cidade e
e agradar os nossos clientes. Então, é muito boa noite a todos aí. Fala pessoal, boa noite. Como o Matheus falou aí, meu nome é Felipe Castro e eu tenho duas ocupações. Eu atuo na área do coaching e desenvolvimento humano aqui na cidade, é uma nova carreira aí que eu estou desenvolvendo, e também atuo na gestão do Castro Atacadista. Nós trabalhamos aí na distribuição, na gestão de materiais de construção. Então fica aí, Eber, já o convite para conhecer a gente, para ter um papo, né? E nesse meio todo a gente trabalha B2B, falando com as empresas, né? Então nós atendemos as lojas de Araraquara e toda a região central aqui do estado de São Paulo. E desde já quero agradecer o convite do Matheus e a presença aí de mais dois grandes empresários, que é o Eber e o Guilherme, que eu estou tendo o prazer de conhecer. E já deixo a provocação para vocês aqui, que vão entender um pouco mais do que é o empreendedorismo da vida real. Como o Matheus comentou na abertura, o empreendedorismo do chão, o empreendedorismo da vida real, que não é o que se posta muitas vezes no YouTube, no Instagram, no Facebook, é cheio de desafios, cheio de grandes coisas também, a gente aprende muito, se desenvolve muito dentro do empreendedorismo, e é uma oportunidade tremenda e é um estilo de vida, né? Vocês podem falar também comigo aí. Empreendedorismo é um estilo de vida. Então fica aí, bem-vindo a todos os espectadores e espero que vocês gostem aí dos insights que a gente vai trazer. Opa, então boa noite a todos aí os espectadores, o pessoal que está assistindo. Uma boa noite aí, Eber, Felipe, Mateusão aí, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Guilherme Claudino, para quem não me conhece, eu sou da empresa Galpão Estofados. Eu, por formação, também sou engenheiro, igual o Eber, mas eu atuo aí na área de comércio varejista de móveis e eletrodomésticos. A nossa empresa é uma empresa familiar, nascida aqui na cidade há mais de 20 anos. Hoje a gente conta aí com, não somente com o comércio de móveis e eletrodomésticos, mas também a gente trabalha com outras linhas, como a linha de móveis planejados e também com a linha de serviço, que a gente tem o setor aí que é o Galpão Cred, que a gente faz a parte de crédito ao consumidor, empréstimo pessoal, consórcio. Então a gente tem toda essa linha e essa gama de trabalho. Nossa empresa aí trabalha aí com 35 colaboradores, todos aqui da cidade, todos aí, pessoal aí do bairro, das redondezas. E também a gente atende em diversos canais, né? O que hoje a gente chama de omnichannel, né? Então hoje a nossa loja ela atende no comércio físico, pela loja virtual, atende por WhatsApp, vende por Marketplace, por Facebook, por Instagram, e tudo isso de uma forma aí toda conectada. Então essa é uma empresa aqui da cidade que a gente faz um atendimento aí, já vendemos aí para fora do estado, mandamos lá para o sul, na divisa com o Paraguai, então hoje a gente está ocupando um espaço aí, mas ainda continuamos sendo uma empresa familiar aqui. E eu vim aqui para trazer um pouco da nossa realidade para o pessoal, porque às vezes a gente fica vendo só o Jornal Nacional, que só fala das grandes empresas, e não vê o acontecimento aqui do dia a dia, que são os pequenos empresários que, na verdade, movimentam o país, né? A gente sabe que o governo sempre olha mais aí para os grandes empresários, mas o pequeno comércio é que movimenta mais de 90% da economia do comércio, que muitas vezes ele é esquecido por ele ser pulverizado em pequenas empresas. Então, agradeço aí o convite e já mando uma boa noite aí para todos. Vai lá, Mateusão. E a nossa hoje, a gente sabe por um projeto de organização econômica, olhando a localidade, olhando o território, olhando a cidade, as regiões, e ficamos aí muito perdidos nesse diálogo nacional, nesse diálogo com as empresas. Esquece que 70% empregos foram no Brasil, eles pequenos, esses três que a gente trabalha todo dia. E o desafio que eu acho que para todos nós é justamente, já era antes, era construir uma retomada aí do desenvolvimento olhando as empresas locais. Chegamos em março de 2020 e simplesmente aconteceu algo que estava fora
do radar de todos nós, que foi a pandemia do novo coronavírus. Isso impactou a economia global e está impactando fortemente a economia local, né, a organização da economia local. O que acabou virando o trabalho de vocês quase como uma epopeia, né? Eu converso com os três e com o empresário, sei o que vocês estão vivendo, de se reinventar, de colocar. Para vocês, qual são, ainda de forma genérica, olhando o que vocês estão enfrentando, como que vocês estão se organizando nesse dia a dia em relação à proteção dos clientes e até mudando um pouco a forma de organizar o trabalho de vocês, e como que vocês pensam aí, ao que tudo indica, passaremos mais 5 meses nessa toada de abre, fecha, e como vocês estão propondo nos negócios que vocês tocam, enfrentar esse desafio da Covid, organizar, inovar, qual que é as grandes ações que vocês estão tendo que fazer no dia a dia? Heber? Seu microfone está desligado, hein? Ah, beleza. Eu entendi alguma coisa que você disse por conta do áudio que está um pouco ruim no seu, sim. Mas eu entendi a ideia, né? A ideia da pergunta, vamos lá. O desafio de empreender localmente, Matheus, não vem agora de época de pandemia. O desafio de empreender vem de muitos e muitos anos atrás. Quem empreende sabe o que eu estou falando. É por vários motivos. Tantos motivos administrativos, burocráticos e motivos influenciados por algum fenômeno da natureza, alguma coisa. O tal exemplo agora é do vírus. Quando não é o vírus, é alguma outra coisa, ou economia, alguma outra coisa. Nós que vem empreendendo já há muito tempo, já eu, no meu caso, de 10 anos para cá, cada vez foi um obstáculo. Então, hoje eu consigo falar para você de 2 obstáculos diferentes. Eu tenho duas linhas de negócio, onde um negócio eu sou o cliente e o outro negócio eu preciso do cliente. Então eu tenho o meu negócio, que é onde eu vou nas empresas, onde eu presto meu trabalho de engenheiro eletricista, de engenheiro de segurança do trabalho, onde eu ofereço algumas casas que eu faço para vender, onde eu ofereço algum serviço, como eu, cliente. Falando em pandemia, onde eu me preservo, onde nós temos a função de nós nos protegermos para garantir a nossa integridade física. E eu tenho também, por outro lado, o outro negócio, que é o celeiro restaurante, onde nós temos que traçar alguma ação para proteger os nossos clientes. Então, falando aqui de restaurante, porque no outro âmbito empresarial, a parte de engenharia é fácil, onde a gente se preocupa conosco para ir nas empresas. Então, vamos falar de restaurante, que é onde o fluxo de pessoas é maior, que é esse desafio. O nosso desafio é manter os decretos municipais, que, infelizmente, os decretos municipais acompanham os decretos estaduais, que um dia está numa faixa assim, o outro dia está numa faixa assado, onde não está se conversando, e o decreto municipal acaba, de alguma forma, prejudicando o nosso segmento. Então, já é muito difícil trabalhar falando do meu ramo de atividade, que é um restaurante voltado para a família, é um restaurante familiar que recebe o pai, a mãe, o filho, o namorado do filho, o neto, o genro, a sogra, o sogro, onde a família se reúne para jantar, para almoçar, para tomar uma cerveja. Então, esses restaurantes desses perfis, que é, no caso, o celeiro e alguns outros que é voltado para esse tipo de público, acaba sofrendo um pouco mais por conta dessa oscilação do decreto. Embora a prefeitura deve estar muito consciente do que ela faça e do que ela faz, tudo que ela faz é baseado em estudos, ninguém está lá para fazer alguma coisa de orelhada. Então, além de seguir um decreto estadual, onde ela é subordinada, ela também tem que ter o estudo dela interno. Só que falando do meu negócio, do negócio restaurante nosso, então nós tivemos que fazer algumas adequações, onde, no caso, para nós, onde, no caso, a minha mulher também trabalha comigo aqui, no período da noite,
Então, nós tivemos que se reinventar de alguma maneira. Como? Fortalecer o delivery, fortalecer a retirada a balcão, fortalecer o cliente que não era acostumado a pegar. Desse percentual que nós tínhamos de cliente de uma idade, vamos dizer que são os grupos de risco hoje, que o nosso público, 80%, 70% da nossa clientela é os grupos de risco hoje. Né? Então, nós tivemos que bolar alguma estratégia para que nós alcançasse esses clientes de alguma maneira, de alguma forma, onde nós apostamos na rede social, apostamos numa mídia, era uma revista do nosso colega do Ivan Peroni, um cara que eu gosto muito. Então, teve que ter alguns investimentos. Então, as empresas, para se readequar na pandemia, embora os empresários já vêm se readequando há muitos e muitos anos, não é agora a pandemia que vem se readequando, cada hora é um motivo. Esse é um motivo que é um motivo, vamos dizer, que foi o avassalador, que foi aquele motivo que quem estava já bambeando foi a facada. E quem conseguiu, que tem uma expertise, uma experiência, uma calma, já passou por alguns momentos parecidos, não vou dizer que saiu, que está saindo por cima, mas vou dizer que está tocando, está conseguindo se virar, porque um momento que era para durar 30 dias, durou 60, de 60 durou 90, durou 120 e está indo para 150. Então, e pelo que estamos vendo, vai se perdurar um pouco mais. Então, no meu âmbito empresarial, onde eu tenho várias artérias diferentes, onde são artérias diferentes, segmentos diferentes, eu consegui me adequar em alguns segmentos. O ramo da engenharia foi o que mais sofreu. Eu não pude evitar demissões, eu não pude evitar 13 demissões no celeiro, eu não pude evitar demissões de pedreiro, demissões de pintor, demissões de eletricista, demissões de secretário. Por quê? Isso tudo é o que engloba a readequação do momento que nós estamos vivendo. Então, esse momento, tivemos que, infelizmente, agir pela razão, né? A razão é essa. Infelizmente, teve desconfortos, onde vai ter sempre, não vai ter jeito. Mas, enfim, nós estamos se adequando, a casa se adequou, se preparou com os álcools que são exigidos, se preparou com as normas da vigilância sanitária, se preparou com as adequações da cozinha, se preparou com logística de armazenamento, de mantimento na cozinha, se preparou com o distanciamento das mesas, se preparou com atendimento de garçom, se preparou com preparação no atendimento. Enfim, a minha avaliação nesse momento é essa, que vamos ter que se adequar um pouco mais, porque a nossa faixa, ela não está ainda, as nossas médias móveis, vamos dizer, falando graficamente, elas estão incertas, então ainda estão voláteis, então não sabemos ainda a tendência. Vamos falar de tendência. Então as médias móveis não apontam tendências de alta nem tendências de baixa, elas caminham da tendência de alta, melhora, oscila, e da tendência de baixa, onde piora. Ou seja, você não consegue se readequar. Porque se melhora, você adquire funcionários. Se piora, você demite. Então, se melhora, você acha que o pessoal vai vir e você se prepara. Aí o pessoal não vem. Aí você adquire um custo fixo que você não precisaria ter. Então, isso foi o que nós aqui no restaurante mais sentimos. Onde agora liberou agora, eu acho, assim, eu não vou julgar quem chegou a essa decisão de falar que que é 2 pessoas por mês. Nos dias dos pais, 2 pessoas por mês. Se é dia dos pais, é porque você tem filho. E normalmente 70%, 80% é porque você tem uma esposa. E você tem um filho, por isso é dia dos pais. Então você aqui não poderia vir. Nem aqui e nenhum restaurante da cidade. Não julgo, porque isso é baseado em estatísticas, isso é baseado em estudos, isso provavelmente foi feito com propriedade. Isso. Então cabe a nós, empresários, acatar o que vem. Embora eu não aceite, eu respeito. Então nós respeitamos a decisão municipal, embora eu não aceite. Por quê? Porque vem junto, separa aqui dentro, vai lá fora, vai embora junto e vai para casa junto. Onde nós temos um estabelecimento onde foi imposta uma realidade diferenciada
por conta da pandemia, onde todos tiveram que se readequar. E qualquer empresário sabe, se readequar, custa isso. Deixa eu pôr para cá para ver. Se readequar, custa isso. Se você se readequa, então você está preparado para receber você, o seu filho, a sua família, dentro do local onde atende todas as normas de segurança. Então é isso, cara. Fizemos as adequações, estamos preparados, embora eu não concorde, mas eu respeito. Mas essa foi a decisão que tivemos e esse foi o nosso método organizacional que nós tivemos que fazer dentro do restaurante. Fê, conta para nós aí, o que vocês tiveram que fazer aí na Castro Atacadista, além dos cabelos que o Chico já perdeu? Essa é uma questão que é um outro custo aí, né? Comprar tônico capilar pro velho. No início da coisa toda, né, que foi no dia 16 de março, foi uma segunda-feira, eu acredito que todo mundo ficou sem uma perspectiva clara do que estava acontecendo, né? Principalmente no ramo empresarial. Então, onde a gente viu muitas coisas, muitos estudos, muitos empresários falando, e nesse meio eu quero puxar de fato a sardinha para os grandes empresários do Brasil, que foram quem deram a cara a tapa para botar alguma solução na mesa, né? E posso citar aí o João Apolinário da Polishop, posso citar aí também a Camila Farani, são grandes empresários, é outro nível a questão, só que esse povo, eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho que dar crédito para eles, porque eles colocaram a cara a tapa e deram algum direcionamento para o pequeno empresário. Então, isso foi o que ajudou muito nós lá a tomar algumas medidas, a tomar algumas decisões, porque a verdade é uma só. O medo, o grande receio eram as contas que estavam por vir. O grande receio era você não honrar com os compromissos com o seu funcionário, com seus fornecedores e com os seus clientes. A gente que é empresário, a gente sofre com isso todos os dias, principalmente hoje, nesse momento que a gente vive um dia de cada vez. O planejamento foi por terra e a gente está vivendo nesse mundo caótico a todo momento e a gente sabe que daqui para frente não existe planejamento a longo prazo. Essa ideia de planejamento de 5, 10 anos é mais um desejo, uma metáfora do que algo que você consiga projetar. Então, dentro desse contexto, nesse dia 16, nós fizemos uma reunião, a gente olhou como que estava toda a situação da empresa, tanto na questão financeira, quanto na questão de estoques, tanto na questão pessoal também, e fizemos uma readequação, e esperamos o que ia acontecer. No segmento nosso da construção civil, a gente foi no contrafluxo da crise. Por quê? As empresas da construção civil, principalmente o comércio, acabou crescendo as vendas. Isso ninguém esperava. Porque as fronteiras se diminuíram, né? Então, quem trabalhava no nível mais global, no nível nacional, as fronteiras se estreitaram. Então, acabou dividindo o bolo no comércio local, no meu segmento da construção civil, que é a distribuição para as outras lojas. Então, eu estou um passo atrás do varejo. Então, nós tivemos aí 3 meses de muita alta de vendas, talvez pelo próprio consumo de quem estava em casa, não tinha aquele tempo para fazer uma manutenção, para fazer um reparo ou fazer uma pequena obra. Então, a gente sentiu que isso aconteceu. Algumas pessoas mantiveram o padrão de receita, então, por diminuir o padrão de consumo, acabou sobrando dinheiro. Então, quem não teve salário reduzido percebeu que acabou sobrando dinheiro por causa da diminuição do próprio consumo, porque você não pode mais ir em shopping, você não pode sair, você não pode fazer nada, você está dentro da sua casa. Então, teve um público, sim, que também manteve o seu padrão de consumo dentro dessa pandemia. Nesse momento atual, a gente já está percebendo que isso já está se equiparando com uma inflação real, que eu estimo aí em cerca de 30% nas altas dos preços dos produtos, principalmente devido ao dólar e à escassez de produtos. Está faltando muita matéria-prima no mercado já, então isso influencia muito na alta dos preços, e a grande preocupação nossa daqui ao fim do ano, com o Castro Atacadista, é a diminuição drástica do poder de consumo da população. E isso já é fato. A gente vê combustível subindo, vai no mercado, produtos subindo, alimentos subindo a todo momento,
E isso é o que mais preocupa a gente, como empresários, me coloco na palavra de todos, porque quando você tem a diminuição do consumo, do poder de compra, você tem a diminuição do fluxo de compra, do ciclo de compras. Então, por exemplo, a pessoa que comprava uma torneira para arrumar naquele mês, ela não vai ter a condição de fazer isso. Ela vai esperar 2 ou 3 meses para fazer o mesmo consumo. Então, isso diminui o giro da economia, né? E, consequentemente, aumenta o custo físico, o custo fixo de todas as empresas. E o empresário não tem outra alternativa a não ser readequar custo, diminuir despesas, cortar pessoal, cortar funcionário, isso quando for possível, porque a gente também tem uma legislação, uma CLT que trava o país, uma CLT que não permite que o empresário contrate mais, né? Então, isso, falando de política já nacional, é algo que eu defendo que tenha que ser discutido, a flexibilização, sim, da CLT, não no sentido de retirar direitos, mas no sentido de propiciar que o empresário cresça sem medo. Então, isso eu defendo na área do Castro Atacadista. Falando na área do coaching, é uma área que, no momento da pandemia, eu deixei de atender, porque os atendimentos são necessariamente pessoais, físicos, né? É totalmente diferente quando você faz uma sessão online com uma sessão presencial, mas eu vi que é um segmento fundamental, principalmente se falando em empresários, a área do coaching, porque isso vai trazer maior clareza e é o que o empresário precisa nesse momento. Ter clareza para tomar decisão, ter clareza para entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, eu vejo um cenário muito promissor para quem faz coaching de forma séria, para quem faz coaching com a alma mesmo, quem se entrega para fazer isso. E o coaching, eu vejo cada vez mais que é necessário para todas as pessoas que precisam chegar num ponto diferenciado, que precisam ter um resultado diferente, e principalmente para o empresário, para entender o que é na sua empresa um feedback, para aprender a conversar com o seu colaborador de forma mais assertiva, para entender nesse momento principalmente, onde a gente tem muita ebulição, muitas emoções, porque é um clima de tensão a todo momento. Então, eu vejo uma área muito promissora, apesar das dificuldades e limitações que a gente acaba tendo por questão dos atendimentos, né? Então, a gente não pode trabalhar com dinâmicas de grupo, a gente não pode fazer grandes eventos, que também tem uma contribuição enorme para quem participa. E então, na área do coaching, a gente segue mais nessa questão do atendimento presencial, lógico que tomando todas as medidas de segurança, mas eles acabam acontecendo e isso aí é maravilhoso para quem participa. Então, passo a palavra aí para o Guilherme. Aí. Ô Gui, só antes de você falar, avisar as pessoas aí, eu tava com um problema no celular. Aí eu desliguei o celular e passei pro computador, que tá todo mundo me mandando aí, pelo amor de Deus! Tava dando problema, agora estabilizou o sinal e dá pra gente tocar tranquilo, tá? Agradecer o Valmir, a Márcia Alves, a Camila Claudino, que já mandaram os comentários aí, que estão acompanhando. Diz aí, Gui, o que tá fazendo lá no galpão, diante dessa nova realidade? Bom, a nossa empresa, a gente já vinha avaliando a situação do mundo aí com um pouco de antecedência, né? Aqui aconteceu em março, mas quem está por dentro das notícias aí já vinha vendo o que vinha acontecendo no mundo aí desde o comecinho de janeiro. A nossa posição como empresa sempre foi favorável ao lockdown, mas ao lockdown verdadeiro mesmo, de ter fechado tudo, ter seguido as recomendações científicas aí que foram nos dadas aí em outros países, que, ao meu ver, talvez hoje a gente não precisaria estar fazendo essa live. Se a gente tivesse seguido isso desde o começo, talvez ficasse 60 dias parado mesmo, com o auxílio do governo, com o governo dando dinheiro para o pessoal ficar em casa, ajudando as empresas, soltando dinheiro naquele momento, logo de cara. Então a gente talvez estaria em situação hoje como a Nova Zelândia, o Paraguai, o Uruguai, a Coreia do Sul, que já está em praticamente vida normal, apenas com as fronteiras fechadas, algumas restrições, mas a economia já está até apontando crescimento. Então a gente, como empresa, a gente sempre apoiou essa ideia. Porém, a gente viu que, infelizmente, o Brasil é um país muito grande, tem muitos políticos, tem um congresso enorme, tem um presidente que, às vezes,
não é favorável ao que diz o resto dos políticos, e fica aquele embate todo. Então, desde final de fevereiro, a gente já tinha feito toda a nossa análise de caixa e começamos a analisar o que seria, se ia ser necessário fazer rescisão com funcionários, como a gente fez, mas graças a Deus hoje a gente já recontratou quase que todo mundo. Tivemos que traçar algumas novas estratégias, como desenvolvemos um sistema de atendimento via WhatsApp eletrônico, fizemos a venda delivery, que era para o cliente comprar pelo WhatsApp e receber em casa. Começamos a trabalhar mais forte com a nossa loja virtual, que até então a gente só tinha loja virtual assim, mais por uma questão de tem que ter, né? Todo mundo está ali, tem que ter, mas o nosso foco era a loja física. Hoje a nossa loja virtual já tem ela cresceu assim, coisa de 400% do que era antes da pandemia. A gente começou a trabalhar em marketplace, que é colocar o nosso produto para venda nos grandes portais, como Americanas, Magazine Luiza, etc. Então, a gente foi abrindo esse leque de negócios. A gente desenvolveu também, na época que estava bem fechado, logo no começo, um sistema de entrega VaptVupt, que o cliente fazia a compra por WhatsApp de produtos portáteis, e a gente mandava entregar que nem entregador de iFood aí, chegava na casa do cliente em 2 horas. Então, o cliente comprava um liquidificador, recebia em casa às vezes em 15, 20 minutos, mas no máximo em 2 horas. E isso manteve o nosso faturamento ali meio aquecido, porque, infelizmente, quando nos foi tirada a possibilidade do atendimento físico, a gente caiu naquele mar vermelho que é a internet. E o nosso segmento de móveis eletrodomésticos é o mais disputado. Aí você briga com Americanas, com Submarino, Walmart. Então, a gente foi jogado ali naquele mar do meio de um monte de tubarão, porém a gente... como a gente fez uma previsão assim antecipada, já fomos nos precavendo, o que a gente tinha para pagar, o que tinha para acertar, então a gente foi trabalhando de uma maneira bem organizada. Então a gente não chegou a ter um desespero, lógico, todo mundo, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então hoje tá bom, amanhã não tá. Porém a nossa empresa, assim, eu acredito que ela se adaptou muito e a gente continua se adaptando, né? Todo dia que a gente vê alguma coisa nova na internet, algum sistema novo, coisas que facilitem a venda tanto para a gente quanto para o nosso cliente, a gente está fazendo. Uma coisa que a gente fez, que a gente nunca imaginou que um dia fosse fazer, é propaganda na rádio falando para os clientes assim, não venham na loja. Então isso foi uma coisa que para a gente foi uma mudança total, assim, né? A gente teve que falar assim, não venham na loja, chama no WhatsApp, chama no Facebook, chama no Instagram que a gente faz o atendimento, faz a venda, manda receber na casa, ou faz o pagamento à distância. Então, assim, a nossa empresa, ela assim, sofreu aquele baque no primeiro mês, mas foi tudo assim bem planejado. Hoje, a nossa empresa ela já mostra sinais, assim, ela ainda está abaixo do faturamento que a gente tinha no mesmo período do ano passado, quase assim 20% abaixo, mas ela já mostra sinais de retomada, né? Nos últimos 3 meses, a gente vem com uma crescente e também a gente teve uma crescente na lucratividade aí, mesmo tendo uma queda de faturamento, como a gente teve que enxugar os processos aí para fazer a coisa funcionar mais rápido, a gente já teve um crescimento aí. A nossa previsão era terminar o ano aí no 0-0, não ter prejuízo, mas talvez a gente ainda tenha alguma gordurinha aí, graças, assim, àquele caso, né? A crise ela é sempre ruim, mas é ali que você é obrigado a se movimentar e que você consegue espremer ali o limão e fazer limonada. Então, acho que basicamente foi isso. A gente introduziu novos canais de venda e tentou não trazer o cliente para a loja, coisa que a gente nunca foi acostumado, né? Essa foi a nossa maior mudança de realidade que aconteceu aí na nossa empresa. Aí, Mateusão, fica você com a palavra agora. Sem sombra de dúvidas, é algo assim... Eu ouvi, tá, Gui? Eu ouço rádio todo dia de manhã, eu ouvi a propaganda e eu falava assim, meu Deus, né? Que coisa assim, que diferença, que teve que mudar da noite para o dia a estratégia para vender. Mas já aproveitando o gancho que vocês colocaram, nós passamos durante, essa é a minha opinião, tá, gente? Os meus convidados, eles são livres, eles sabem disso, para falar o que eles bem quiserem, né? Nós passamos durante muito tempo, aí mais de 2 meses, com certeza, batendo cabeça, que foi um pouco do que o Guilherme colocou, do ponto de vista da liderança nacional, do governo federal, de apresentar propostas. E aí agora a gente começa a ter algumas iniciativas, nós já estamos há 5 meses nesse vai e não vai, né? Que é o pior dos mundos, na minha avaliação também é o pior dos mundos, porque você nem fecha tudo
para impedir que o vírus se espalhe e mantém meia boca. Então, o impacto econômico é profundo e na questão de saúde a gente não resolve. Não à toa que na data de hoje foram mais 1.262 irmãos e irmãs brasileiras nossos mortos. Já deixo aqui meu abraço às famílias e estamos há mais de 2 meses com 1.000 mortos. O que eu queria propor uma reflexão para vocês. Ô Gui, eu acho que a sua imagem está congelada. Tá para mim congelada. Não sei se para os outros dois está congelado, tá, né? Tenta fechar a imagem e voltar. Agora que eu percebi que a sua imagem está congelada. Que eu queria propor para vocês responderem é o seguinte, conectando lá e conectando aqui. Vocês tiveram acesso, buscaram ou sabem alguma informação de quem teve acesso aos programas de crédito do governo federal? E aqui na cidade de Araraquara, eu acho que não do ponto de vista do governo, porque o governo não tem como chamar todos os empresários para conversar, mas os sindicatos, os setores que representam os empresários aqui na cidade, consultaram os empresários, consultaram vocês, para que a gente, junto, entendesse o tamanho do problema e formulassem saídas, porque na minha avaliação pessoal, eu vejo muito o governo sozinho, né? Isso não é demérito para o governo, mas também não é qualidade. Eu vejo muito sozinho e tendo que lidar com algumas pressões, né? E ele meio que se perdeu no começo, depois conseguiu se achar nessa questão de combater a Covid-19 em Araraquara. Então eu queria saber se vocês têm essa proximidade com alguém, ou se vocês buscaram alguma política de crédito, de microcrédito. O governo lançou agora, há um mês atrás, o governo federal lançou agora, e se vocês conseguiram participar de alguma maneira no diálogo de construir essa nova realidade para as empresas locais. Seu microfone está desligado, Heber Pereira. O melhor cupim da cidade de Araraquara. Pronto, ó, já fiz até um merchan aqui. Vamos aqui, deixa eu abrir aqui. Espera aí, gente, que fechou minha tela aqui. Vamos lá. Dando uma pimentada aí, dando início até, o Matheus me conhece, às vezes a gente entra em alguns assuntos. Eu não gosto muito que o Matheus no meu escritório, porque ele chega meio-dia e vai embora às 19 horas. Então é complicado. Só dar uma pimentada no debate, o Felipe comentou de taxa Selic. E ele entrou num assunto que eu gosto muito, que é esse assunto, embora eu não seja economista, embora hoje é o dia do economista, né? Parabéns para os economistas. Meu amigo Ricardo Bonotto, economista, parabéns para os economistas. O Felipe, ele comentou da taxa Selic. A taxa Selic, só estendendo aí, dando uma pimentada antes de entrar no assunto da pauta aí do Matheus, da parte do governo federal de recursos, que para mim, vamos lá. O Felipe, a taxa Selic, cara, ela é uma taxa. Isso aí foi criado pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, em agosto de 2020, que baixou de 2,25% para 2%. Essa representatividade de 0,25% afetou muito, inclusive no nosso ramo de construção civil. Porque quando você muda uma taxa, falando em gráficos, você começa a alterar as tendências. Só que a tendência, normalmente, ela leva um tempo para ela fazer essa oscilação. Falando em assunto de gráfico técnico mesmo. Ela leva um tempo. Hoje, isso foi mudado em agosto de 2020 para cá, né? Agora é agosto. Já começou a resposta disso. Eu já vou te falar, você mexe com a parte de construção civil. O tijolo aumentou 20%. Então, quem dependia, o construtor civil que dependia da matéria-prima para construir, no meu caso, que eu faço ali 2 casinhas, Minha Casa Minha Vida, para vender, financiada. Então, é uma casa menor, compacta, embora eu trabalhe com material só de primeira linha, você sabe que é um material já um valor agregado. O tijolo aumentou, vamos falar, de 480 para 650, eu vi hoje. O cimento aumentou de 18 para 28. Ou seja, a gente está falando do aumento de 100%.
uma representatividade de 0,25 de uma resposta ao Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, de 0,25, já tem uma representatividade em muito pouco tempo de uma oscilação, de uma tendência de alta para a inflação. Porque a baixa da Selic, já englobando, viu, Matheus, o assunto de âmbito do governo federal, que vai entrar na nossa conversa do âmbito do governo federal, que está em... Esse recurso que vem, ele vem de algum lugar. Ele não cai do céu no governo federal. Não é criado porque criou a pandemia, vamos criar agora, não precisa mais justificar e vamos criar essa linha e vamos emprestar. Não é isso aí. Isso é resposta de alguma ação. Entre elas, essa ação da política monetária, que é essa baixa da Selic. Porque a baixa da Selic, uns podem falar, ela é boa ou ela é ruim? Depende. A mudança da baixa da Selic afeta 3 pilares na sua vida. O rendimento, a inflação, o rendimento para quem tem os grãos, vamos falar de médios para grandes empresários que têm investimentos, esses são os que mais estão sofrendo. Falando de uma ação, entrando num assunto, o Matheus sabe que eu viajo, um assunto de âmbito do Petrobras, que caiu de 39 para 19, para 20, hoje está 23,20. Uma queda percentual altíssima. Quantos não sofreram com essa queda da rentabilidade? Muitos entraram nessa histerese de valor e já está negativo. Ou seja, o que era ruim pode piorar. Né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Falando em resposta, olha só esse assunto de Selic, onde nós vamos, cara. Falando em resposta de Selic. As taxas de empréstimo abaixaram. Por que as taxas de empréstimo abaixaram? Para fazer circulação da moeda. O que vai resultar na circulação da moeda? A alta da inflação. Onde os produtos vão começar a aumentar. Sabe o que vai começar a aumentar agora? A cesta básica. Vai começar a aumentar o alimento, que já começou. O óleo estava 3,80, já está 4,30. Em percentual, está acima dos 30%, dos 40% de aumento. Onde 0,25, olha a representatividade 0,25, principalmente no nosso ramo, no ramo construção civil. Vários parceiros, colegas de trabalho da área de engenharia, a própria loja de material de construção falou para mim hoje, espera o ano que vem para você fazer uma outra. Porque como eu fiz uma venda de uma agora, então, consequentemente, isso vai gerar um capital e consequentemente, vai... eu vou fazer, começar a dar continuidade no negócio. Eu fui orientado a esperar, cara. Aonde que o material de construção é igual o Guilherme falou. Aonde que você vai fazer um anúncio na rádio para o cliente não vir na sua loja? Aonde que o dono da loja de material de construção vai olhar para mim no meu olho e falar, Heber, não compre agora. Espere virar o ano. Por quê? Agora falando em âmbito federal. O governo federal ele traça algumas estratégias para suprir algumas deficiências que, às vezes, eu não julgo quem não entende e quem não conhece. Mas, às vezes, nós que vive na pele esse aumento, essa oscilação de percentual, porque nós temos que comprar. Então, nós trabalhamos com matéria-prima. Então, até no meu segmento, às vezes eu compro material para vender mão de obra e serviço. O Guilherme, ele trabalha com serviço. Com serviço. Ele compra e vende. O Felipe compra e vende. O Matheus tem particularidade dele. Então, a maioria de nós, o percentual nosso de compra de insumo é muito maior. Onde a nossa lucratividade consequentemente, vai começar a cair. A médio prazo, se isso não se resolver. Então, eu estou vendo o quê? O que é ruim, nada é tão ruim que não possa piorar. Eu estou vendo isso. Então, a gente falando de federal. O Matheus perguntou se conheço alguém. Eu faço parte de 2 grupos de WhatsApp. Um é dos bares e restaurantes, por conta de eu ter o segmento. E o outro que é o grupo dos empresários da cidade, onde tem várias pessoas lá que eu conheço, inclusive vou até adicionar vocês, pedir para adicionar vocês lá, que é legal vocês também às vezes fazer parte e gerar essa discussão, gerar um debate, gerar ideias e sempre buscando a democracia da palavra, não aceitando às vezes, porém respeitando, né? Eu sou muito assim, eu não aceito muita coisa, mas eu respeito, né? Então não tem jeito. E
falando em âmbito na parte do empréstimo, eu não fui atrás, não porque eu não precise, é porque como eu se readequei, vamos dizer assim, então eu deixei para tipo assim, ali, meio que stand-by. Se eu precisar, eu sei que está ali. Então nós fomos se readequando aqui, me readequei no escritório, muitas mudanças, o começo gerou uma estranheza, é estranho, é difícil você chegar, às vezes, o Guilherme acho que deve ter muito mais propriedade, porque ele trabalha com fluxo de funcionário maior que eu, de chegar e ver a porta fechada e ele tem que entrar pela portinha do lado lá que abre. Abre aquela portinha lá e entra. O meu caso foi a mesma coisa. Então você se vê num mundo diferente. Você começa a vislumbrar e visualizar e vivenciar algo que você às vezes não imaginou que você iria passar. Só que isso acaba acordando, né, nós para alguma ação imediata. Então foi algumas ações que eu fiz readequando esses segmentos meu. Eu não vou dizer me confortou, mas vou dizer que me deixou em alerta para não precisar. Falando em quem precisou, eu percebi que foi aquela coisa tipo assim, o caminhão do leite chegou, o leite está aqui, gente, vem todo mundo. Chegou aquelas 100 pessoas, pegou e foi embora e acabou em um dia. Eu senti isso. Pelos grupos que eu participo, várias pessoas reclamando, não tem aporte, é Pronamp. É Pronamp, chama. Não tem aporte, já acabou o aporte. O aporte durou 5 dias, acho que 15 dias. Uma ação do governo federal, numa pandemia, onde vamos dizer que quem estava já ruim ficou quem estava bom ficou médio, quem estava médio ficou ruim, quem estava ruim quebrou, fechou. E quem estava ruim, então, nem se fala. Já está com ação trabalho, já não acertou funcionário, não acertou fornecedor, onde gerou uma reação em cadeia, porque ele comprou o sofá. Falando em sofá, falei para o Guilherme, comprei um sofá muito bonito dele, está lá na minha sala, um sofá em L, top, bonito, parabéns. O serviço que o Guilherme e o Galpão fez de atendimento via WhatsApp funcionou. Eu comprei via WhatsApp. Chegou na minha casa em 48 horas. O sofá, bonito, está lá na sala. Eu deito assim, minha mulher deita de assim. Não tem problema, entendeu? Os dois deitam, entendeu? Brincadeiras à parte. Então, o governo federal, ele lançou esse auxílio emergencial, que foi um auxílio que foi discrepante para mim, porque quem não precisava conseguiu e quem precisava não conseguiu. Funcionários públicos conseguiram e quem está passando fome não conseguiu. Ou seja, é um método arcaico de triagem. Então, faltou como pegou, eu acredito que pegou todo mundo de surpresa. Então, eu acho que o sistema não tem, eu acho que hoje o governo federal não tem uma secretaria competente para fazer essa triagem, para poder fornecer esse recurso para as pessoas. Eu acho que acabou ficando um pouco discrepante por conta disso. Tanto que tem vários assuntos na TV de pessoas que têm que devolver o dinheiro agora. Por quê? E essas pessoas, que são muitas pessoas, eu não sei quantificar agora, mas essas pessoas tiraram das pessoas que realmente precisam. Aquela mãe que teve 2, 3 filhos, que por algum motivo perdeu o pai das crianças e perdeu o emprego, que normalmente era emprego informal, que é um emprego que às vezes faz uma limpeza, faz alguma outra coisa. Essas pessoas que dependiam de empregos informais, essas pessoas foram que mais foram judiadas. Então, falando de recurso, eu acho válido esse auxílio, porque as pessoas também, se não tivesse isso, eu acho que seria pior. Só que o método que foi feito, na minha opinião, o governo federal já começou errando, baixando uma taxa Selic, tirando 0,25 de 2 para de 2,25 para 2. Quem não entende acha que é insignificante, mas em poucas palavras eu já vi o impacto disso no começo que eu comecei a falar aqui. E esse empréstimo, esse recurso para as empresas, eu também não... Assim, eu vi que as pessoas ficaram sem ter acesso. E as que tiveram acesso, outra coisa, só para não estender muito, né, para não atrapalhar o andamento. Eu percebi que as pessoas que buscaram recurso emergencial, eles levaram em consideração a sua vida regressa de 2018. Agora eu falo, em 2018, o Matheus tinha emprego. Em 2020, o Matheus não tem emprego. Aí ele entra, só que em 2018 o Matheus era registrado.
ele pagava o leão, ele pagava o imposto de renda. Como ele pagava imposto de renda, ele declarava imposto de renda, consequentemente. Ou ele pagava, ou ele era ressarcido, dependente da apresentação de notas fiscais. E em 2020 entrou uma pandemia. Quem tinha registro e restituição em 2018 foi negado o pedido. Não sei se vocês sabem disso. Então, quem tinha emprego em 2018 e não tinha mais em 2020, estava lá. Você teve, se você ganhava um valor acima de 18 mil ano, 18 mil ano é um salário de R$ 1.500. Então, se você ganhava 1.501, em 2020 seu acesso foi negado porque você teve contribuição acima de 18 mil reais em 2020, em 2018. Só que em 2018 você estava empregado, em 2020 você não está mais. E agora, com quem você vai falar? Para falar que você precisa agora em 2020, que você perdeu o emprego. Então, eu vi isso, inclusive, com pessoas que eu conheço. Então, não tem nem o que falar. Então, tipo assim, então é uma ação que causa uma reação, mas que não beneficia todos, infelizmente. E a parte de empréstimo também para a empresa, quem correu, também o faturamento da empresa. É só quem fatura até 280 mil ano. Quem fatura acima de 280 mil anos não entra no Pronamp. Então, se você tem uma empresa média, que às vezes você fez um serviço grande na construção civil e tirou uma nota de uma casa de 300 mil reais, por exemplo. Se você vendeu, usou esse dinheiro para você já não consegue mais cair nesse financiamento, porque o seu faturamento está acima do teto. Então, são medidas que acabou entrando para beneficiar o médio, o MEI, né, o MEI, que é o microempreendedor individual, que agora aumentou o faturamento deles, e as empresas Simples Nacional, embora a minha também seja Simples Nacional, com faturamento até esse teto. Então, quem teve até esse teto e correu dentro desses 15 dias e conseguiu correr com documentação, com isso, com aquilo, mas teve que correr. Se parou para almoçar, perdeu. Então, correu e conseguiu pegar, se beneficiou. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter me reinventado e ter dado continuidade, embora tenha tido uma perca de 50% de faturamento e também tenha tido um custo fixo reduzido em 30% também. Então tem uma janela de 20%, onde diminuiu a margem de lucro, embora também diminuiu o nervoso, né? Diminuiu o estresse também. Mas é isso. Chega de falar. Deixa eu só agradecer aqui, a Márcia já tinha falado, o Leonardo Silva, obrigado, viu, Léo? Tá lá de São Paulo assistindo a gente. E o Claudino, mandou um abraço aqui para todos nós. Obrigado, viu, Cláudio? Parabéns aí pelo trabalho e que vocês estão fazendo no Galpão e que o Gui tá aqui representando, muito bem representando. E aí, Fê? Como que você viu essas medidas do governo federal? Se você soube de alguém que se aproveitou dessas medidas e se você pôde, de alguma forma, participar do diálogo aqui em Araraquara. Falando em governo federal, eu vejo que os programas que o Weber citou, que foram os 3 principais, que é o Pronamp, né? Que é o primeiro programa. O segundo programa, que foi o empréstimo para a folha de pagamento. E o terceiro programa, que é o auxílio emergencial. Eu vejo 2 principais dilemas políticos aí que atrapalharam o nosso país. Primeiro foi que o debate sobre o vírus na área da saúde já estava ocorrendo desde o ano passado. Então, não foi uma questão técnica dos técnicos da saúde brasileira, nem dos catedráticos da saúde ou quem está na linha de frente, porque esse pessoal avisou o governo, né? Então, a gente sabe que o problema não foi técnico, não foi de informação, principalmente hoje, no século XXI, falar de problema de informação Fê, você loroca, tocou no assunto, né? Só para as pessoas saberem, o país que pediu para a ONU, a OMS, reconhecer o novo coronavírus quanto pandemia ainda, em final de dezembro, começo de janeiro, foi o Brasil. Pois é. Então aí a gente vê que o problema não é o povo brasileiro, né? Então aí a gente vê que tem muita coisa boa dentro desse país, tem muita gente boa e a gente percebe que o bem não faz barulho, né? Então eu acho que a gente tem que enaltecer o que nós temos de bom dentro do nosso país, o povo brasileiro, que é um povo muito inteligente, é um povo arrojado e não é jeitinho brasileiro não, é um povo que faz bem feito. Né? Então, eu tiro o chapéu para os técnicos da saúde, mas não tiro o chapéu
que nem vamos falar do Raul Gil aí, não tira o chapéu para os governos brasileiros, para a política brasileira, que mais uma vez deu uma batatada, e quem paga a conta é o povo e o empresário, né? Nesse caso, todos os empresários, eu digo não só os pequenos, mas os grandes também estão sentindo, porque o cara, quando é pequeno, tem um custo relativamente pequeno, e o grande, o custo é altíssimo. Então, ser empresário não é glamour, né? A gente sabe disso. E a outra palhaçada, vamos falar assim, na minha opinião, do governo federal, que esses programas eu acredito que são mais jogada de marketing do que efetivos. Né? Como o Weber falou, o Pronamp é uma palhaçada, o Pronamp, se você analisar, porque, se eu não me engano, eles disponibilizaram 7 milhões no Banco do Brasil, e vamos falar em termos de economia, 7 milhões não é nada. Né? Então, os bancos privados estão segurando a mão aí para querer liberar esse empréstimo, porque de fato são taxas muito atrativas e os caras não querem pôr o capital a risco, né? Então, eles querem fazer empréstimos aí a taxas muito altas. Eles, lógico, que eles querem aproveitar a Selic baixa para emprestar do governo e manter o spread bancário, que é o lucro que eles têm, numa taxa aí mínima de 8%, 10% ao ano, que é altíssima também, falando nas proporções de Brasil. Então, na minha opinião, o governo federal... Ao mês. A pessoa física ao mês. Pessoa jurídica ainda você tem um acesso a um pouco mais de taxa, mas mesmo assim é altíssimo, porque é uma taxa irrisória, tem embutida muito mais, né? Acaba dando muito mais. Então, ao meu ver, o empresário não pode depender de governo. O empresário não pode contar com o governo. O governo vai sempre ser aquele sócio majoritário que vai vir pegar o dele todo mês e tchau. E se você não pagar, é mais difícil, porque você vai ter mais problemas aí, porque ele tem o monopólio da força, né? Então, o empresário empresário não pode depender de governo, que nem como o Guilherme citou várias aí questões aí de adequação, trabalhar com omnichannel. Então, quer dizer, esquece o governo e vamos botar a cachola para funcionar, vamos conversar entre a gente, trocar ideias, fazer esse mastermind entre os empresários, para a gente cada vez mais ter saídas concretas e soluções reais. No âmbito da Araraquara, eu particularmente não tive acesso a nenhum debate, eu não vi nada a esse respeito, mesmo porque o município reflete a total desorientação que o governo federal também representa. Nesse sentido, eu não percebi nenhum movimento para a união dos empresários, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o governo vem, dá os decretos dele, muda os decretos a todo momento, como o Weber falou, e você tem que rebolar. Não tem muita saída quanto a isso. Na questão de saúde, o vírus está aí. Então, a gente tem que seguir as adequações, não por capricho, mas por questão de saúde e coletividade. De certa forma, eu concordo que quanto mais a gente respeitar essa questão, mais tranquilos a gente vai passar nessa situação, as coisas vão voltar ao normal, vão voltando a funcionar, e o movimento das pessoas vai fazer com que a economia vá girando, e aos poucos a gente vai ter uma retomada local dos empregos e talvez das oportunidades. Então, ao meu ver, ao meu entender, nós empresários, resumindo e voltando aqui, temos que se unir, trocar ideias entre a gente, criar essa rede de networking, essa rede de colaboração e se reinventar. É óbvio que ninguém vai sair ileso, todos nós vamos sair feridos, mas olhando do ponto de vista do crescimento pessoal e profissional, a gente vai sair mais forte, né? Todo ano tem uma crise. Se a gente analisar, durante 20 anos passados para cá, todo ano aconteceu alguma crise que desestabilizou a economia. Eu lembro da crise dos caminhoneiros, que teve um gravíssimo problema na economia por falta de material. Então, foi um caos tremendo para quem está dentro das empresas e pode falar melhor do que eu. O Weber está aí na engenharia, sabe como funciona isso. Né? O ano passado teve também, eu não lembro qual foi, mas todo ano a gente que é empresário se depara com algum entrave maior. Então, a gente acaba criando até uma casca grossa e uma resiliência em termos de psicologia, vamos falar assim, porque a gente sabe que todo ano vai ter um entrave aí. Se não for político, vai ser saúde, que nem está sendo esse ano, ou vai ser alguma manifestação, ou vai ser alguma coisa. Então, assim, a gente acaba, né,
criando uma casca grossa e criando experiência e rapidez para começar a tomar mais decisão, para ter mais direcionamento e passar por isso. Então, essa é a minha opinião com relação a governos, principalmente federal. O municipal, na minha opinião, descolou do comércio, descolou da economia. O governo municipal ele se perdeu nessa questão e eu acho que isso não é uma particularidade da pandemia, tanto que esse debate a gente já faz tempo, né, do comércio e o município. Então, é essa minha visão aí de tudo aí. Bora lá, Gui. Diz pra gente, Gui. O pessoal tá me ouvindo? Antes do Gui, tô te ouvindo. Antes de você começar, Gui, vou dar um gancho para você, que você falou uma coisa muito interessante nos nossos bastidores, antes da gente entrar ao vivo, que você me permite eu colocar aqui para todo mundo, de que o auxílio emergencial estaria dando aí uma falsa impressão de algum tipo de organização, e que talvez o impacto que a gente precise sentir é a hora que ele não tiver mais. E aí, Gui, qual que é a reflexão que vocês estão fazendo lá no Galpão? Então, infelizmente o governo deixou a gente, quem é empresário, principalmente pequeno empresário, meio que a ver navio, né? Basicamente, essa ideia de dar uma renda para a população era a única solução a ser feita. Então, o governo já sabia que precisaria disso, já sabia faz tempo. Então, eles tinham tempo de organizar esse cadastro, de já chegar nessas pessoas e agilizar esse dinheiro. Esse dinheiro do auxílio emergencial demorou quase 45 dias para sair a primeira parcela. A primeira parcela saiu e não chegou em todas as pessoas que deveriam. Infelizmente, militares aí receberam, funcionários públicos e tal. E aquela parcela grossa da população não recebeu. Foi a mesma coisa que aconteceu com o caso do Pronamp. O Pronamp liberou mês passado, depois de passado quase 4 meses e meio de crise. Aí que o empresário teve um dinheiro de fôlego aí para poder se organizar e chegou uma mixaria aí que poucas pessoas conseguiram aproveitar. Então, esses atrasos do governo federal, eles são, para mim, é o impacto dessa crise. Porque se a gente tivesse fechado tudo, parado tudo, ter dado esse auxílio emergencial direto no começo, as pessoas tivessem dinheiro para ficar em casa, todo mundo ia ter ficado em casa, os lojistas iam ter acesso a esse Pronamp com uma taxa de juros realmente baixa, diferente desse que eles tentaram lançar logo no começo para você pagar a folha de funcionário. A ideia deles era que você pegasse dinheiro do governo para pagar a folha de funcionário com a loja fechada e ainda pagasse com juros. Isso não tinha lógica nenhuma. Então, assim, foram ações desconexas, demoradas e que estão trazendo essa crise para a gente. Agora que a gente voltou, tá tudo aí, o comércio flexibilizou, tá todo mundo vendendo, tá faltando mercadoria no comércio e tal, mas eu acho que isso é uma falsa ilusão, porque naqueles 2 primeiros meses a gente teve uma retração de consumo, ou seja, a minha empresa, por exemplo, no primeiro mês vendeu 40% do que costumava vender e no segundo mês 60%. A partir do terceiro mês que a gente foi estabilizando ali com os 80%, 85%. Essa bolha de consumo, as pessoas ficaram em casa, queriam consumir, o dinheiro demorou para sair, quando saiu, teve gente que recebeu 2 parcelas de uma vez, e aí a pessoa começou a sair para gastar, com as fronteiras fechadas, faltando matéria-prima que vem de fora, muitas vezes da China ou de outros países asiáticos, então gerou essa bolha. Então a gente está vivendo essa sensação de que, nossa, está vendendo como nunca. Por quê? Porque a gente fez isso daí, demorou para soltar o dinheiro, demorou tudo, e agora está todo mundo comprando ao mesmo tempo. Mas as pessoas estão comprando porque elas ainda têm esse auxílio emergencial. Eu acredito aí que com a finalização do auxílio emergencial e a crise atingindo 5 meses, que é o prazo aí de quem foi mandado embora, que está no seguro-desemprego e ainda tem uma renda, ainda não está no desespero do desemprego e tudo mais, a pessoa ainda está ali consumindo. Agora que as coisas vão se estabilizar mesmo, que esse dinheiro injetado na economia vai acabar, eu não sei qual que vai ser aí. Eu prevejo aí para o começo do ano que vem ser uma situação um pouco drástica. O governo teve muita pressa em liberar dinheiro para o setor financeiro, para bancos, liberou com uma velocidade muito rápida, sem contrapartida nenhuma, que deveria ter vindo com uma contrapartida assim, dá dinheiro para os bancos, mas eles fixam uma taxa de juros que chegue ao pequeno empresário e tudo mais, mas não foi feito isso. O dinheiro esse dinheiro, se ele fosse injetado na economia, talvez seria
menos impactante. Aí teria uma crise ali, talvez, nos bancos, que na verdade nunca estão em crise, né? Eles sempre, todo trimestre, eles dão lucros bilionários, e na primeira apertadinha que dá na economia, o governo vai lá e solta dinheiro para eles. Então, a gente vai ver o real impacto da crise só depois que esse auxílio acabar. E as pessoas têm essa mania de pensar que dinheiro é auxílio, é assistencialismo, é ruim, você dá Bolsa Família, não sei o quê, mas não. Esse dinheiro que vai para a mão de pessoas de baixa renda, eles viram 100% consumo. Eles viram movimento na economia, aquilo que o Weber estava falando, é fluxo, é a pessoa comprando, ela teve o dinheiro de não sair, ela gastou, que nem o Thiago estava falando, ela gastou ali com outras coisas, com coisas mais para dentro de casa, fez a reforminha que precisava. Então, o dinheiro, quando ele é investido nessa classe mais baixa, ele retorna para a economia. Diferente de um dinheiro que, por exemplo, você solta na mão de banco ou de grandes empresas, que eles fazem ali uma jogada ali para acertar os números, e esse dinheiro volta em forma de lucro, para eles ficar lá parado, rentabilizando e travando mais a economia ainda. Então foi tirado 1 trilhão dos cofres públicos e destinado a meia dúzia de banco que não repassou esse dinheiro para a economia, não fez esse dinheiro circular. E aí tem muita gente que fica, mas o auxílio é o que está salvando, é o que está mantendo o país em pé. Então a gente está assim. E agora, assim, isso foi do governo federal, que foram as ações maiores, né? Essa de financiar a folha de pagamento eu achei muito, assim, desconexa da realidade. Talvez para empresas que conseguiram colocar todo mundo 100% em home office, porque para as outras empresas, por exemplo, se eu pegasse esse empréstimo para pagar a folha de pagamento, eu não poderia demitir ninguém. E aí eu não sei o que vai acontecer daqui 1 mês ou 2. Então, assim, foram várias ações assim de pessoas que não foram buscar na ponta para ver a realidade. E aqui, falando do governo municipal, assim, numa esfera menor, o estadual ele ficou nessa briga com o federal, acabou que fez, mas também, beleza, fez algumas diretrizes, mas também não foi nada muito incisivo aí nessa parte de isolamento. E no governo municipal, assim, é difícil falar porque ele está tendo, assim, uma excelência, assim, vamos dizer, na área da saúde. A gente está com a nossa cidade de Araraquara sendo uma das melhores aí no combate à pandemia. Na parte da economia, eu não posso dizer muita coisa, mas eles não tivemos muito esse contato. A gente tem ali um contato mais próximo, ali às vezes fala com o prefeito, vice-prefeito, com o pessoal dos sindicatos, mas como também acredito que todo mundo estava falando ao mesmo tempo e cada um fazendo a sua demanda, também é difícil organizar. Eu acredito que faltou aqui do governo municipal criar um comitê de crise ali econômica. A gente tem uma faculdade, uma Unesp, aí, referência em economia, administração pública, sabe? Faz uma parceria, abre um estágio aí para alunos do último ano, sabe? Chama o pessoal para o debate com videoconferência, envolve essa daí, faz esses estudantes da Universidade Federal retribuírem para a sociedade aquilo que a sociedade paga para eles, né? Porque afinal de contas a sociedade fomenta, paga esse estudo para ele, então poderia ter feito isso. A gente tem essa facilidade aqui, mas infelizmente não foi feito. Eu mesmo, em março, eu montei um projeto para fazer um retorno consciente ao comércio. Eu montei como se fosse um esquema de um aplicativo da pessoa fazer de casa, agendar, fazer e tal, para poder fazer esse controle. A prefeitura, infelizmente, quando cai ali no poder público, aí depende de um, depende de outro, ficou meio estacionado e aí acabou que a gente está na situação de hoje. Talvez grandes, boas ideias teriam sido melhores avaliadas se tivéssemos um comitê aí envolvendo alunos, envolvendo pessoal, professores mesmo da Unesp. Acho que faltou isso, mas essa agilidade ela é um pouco complexa quando se fala de máquina pública, né? Tudo depende de licitação, desculpa, tudo depende aí dessa movimentação e cada um na demanda ali do povo, cada um puxa a sardinha para o seu lado, então é difícil. Então, assim, eu não posso falar muito do governo municipal pelo fato de que na parte de saúde, que é a real causadora dessa crise, eles estão demonstrando aí um papel assim até que de excelência, né? Até considerada a melhor cidade do Brasil. Mas na parte de economia, eu acho que a nossa cidade, por ser uma referência, por ter a faculdade, poderia ter se movimentado um pouco mais e poderia ter criado ali um comitê ali, ter conversado, talvez é que nem se falou,
O prefeito não consegue conversar com todo mundo, com os empresários. Mas se você faz um comitê com 10 alunos ali de último ano de economia, 10 de administração pública, e você escalona ali, ó, cada um falar com 5, 6, faz um brainstorm, ele pega ideia de todo mundo, filtra, vê as que vão atender a maior parte da demanda e tal, você teria uma resposta mais rápida aí na parte econômica. Mas talvez por ser uma situação nova, ninguém imaginava aí que uma coisa dessa iria acontecer. Quem sabe aí para os próximos anos aí a gente já tem até um comitê aí. Meu sonho é que a nossa prefeitura aqui tem essa proximidade maior aí com a Unesp e com outras faculdades. Então, quem sabe aí nessa crise a gente não deu uma melhorada aí na organização pública aqui da nossa cidade. Muito bem colocado, muito bem lembrado. E agora eu já prometo que eu vou para a última rodada de pergunta, porque já estamos estourando o horário combinado. Não fica bravo, Heber, não fica bravo. Nossas conversas vão 4 horas e meia. Aqui nós estamos só 1h10. Calma, esperando calma. aqui, eu churrasqueiro esperando aqui, pô. Não, manda o churrasqueiro esperar aí que você já vai, peraí. Não, só colocando para as pessoas que nos primeiros dias dessa pandemia, o governo federal liberou 1,2 trilhões com T de tatu ou de tapioca, depende do seu gosto, de liquidez para os bancos, né? Mostrando de que sim, que tinha recursos e tinha formas de se fazer. Eu ainda sou da ala desenvolvimentista, nem liberal eu sou, mas tem muitos liberais já defendendo, inclusive, a impressão de moeda para financiamento dos programas. Aqui em Araraquara, por exemplo, a CIA divulgou hoje que nós fechamos aí no primeiro semestre 2.500 postos de trabalho. A indicação é uma queda do PIB para mais de 10% no Brasil, né? E nós estamos ouvindo aí, o Gui muito bem colocou, e vocês dois também afirmaram isso, essa dificuldade de se pensar e de se organizar as ideias, né? As inteligências de uma cidade. Eu tenho falado para alguns lugares, e vocês sabem disso, porque eu já conversei com vocês sobre esse assunto, a necessidade da gente produzir um projeto de desenvolvimento e na área econômica, a gente ser um pouquinho mais inovador, parar de ser tão conservador, né? Eu falo tanto da criação do Banco Regional de Desenvolvimento, que pudesse captar dinheiro nacional, internacional e local para financiar as atividades econômicas, a economia popular, que a gente olhasse aí novos arranjos econômicos ligados à economia solidária, economia criativa, economia do conhecimento e economia do esporte. O esporte não é só a ferroviária e o esporte amador não pode estar só limitado às lideranças políticas, ele precisa ser pensado fora da caixinha. E uma das coisas também que eu tenho defendido é essa inclusão, a inclusão produtiva, né? Nós precisamos fazer um recorte na economia, na perspectiva racial, na perspectiva de gênero, na perspectiva de LGBTQI+, que aí é um outro debate que eu faço, de se criar políticas de inclusão produtiva, porque vocês sabem muito bem, aqui nós estamos 4 homens, né? Apesar de eu ter tentado o convite para algumas mulheres participarem, mas ainda assim é muito pouca a participação das mulheres no ramo empresarial, assim como é muito pouca a participação de negros no ramo empresarial. O Cláudio, que é o pai do Gui, faz um trabalho histórico na cidade e é uma referência nessa questão, e a gente precisa pensar isso para que a gente areje a mente e que ideias como a que vocês estão colocando aqui, elas surjam de um diálogo fraterno, mas de muito compromisso com o futuro, né? E aí é o que eu quero perguntar para vocês, para a gente fazer a última rodada. O que para vocês, a partir de agora, aproveitando que nós estamos no ano de processo eleitoral, o que a política não só pode, mas ela deveria fazer nessa necessidade de reorganizar a economia local? A gente já tinha, pela crise econômica que estávamos vivendo nos últimos anos, e a pandemia impõe ainda mais essa necessidade. O que vocês sentem, para além do diálogo, que eu já percebi que isso é uma necessidade, para além do diálogo, o que a política, porque é ela que rege a nossa vida, é ela que vai direcionar se a taxa Selic cai ou sobe, é ela que vai direcionar se só sobe a taxa Selic, a taxa de juros reais a gente deixa para o povo continuar pagando, mas
essa conversa a gente faz em outro momento. O que vocês esperam do processo político que vocês acham que deve assumir como responsabilidade na reorganização de um novo ciclo econômico e pensando essencialmente as cidades, que me parece que nós estamos esquecendo que economia de verdade se faz aqui. A economia da troca do dinheiro, do valor, da troca de produtos, do emprego, se faz nas cidades e que a gente não está abrindo a mente aí para pensar novas ideias. Bom, vamos lá. Só para finalizar o outro assunto rapidamente, pelo tardar do horário também, para encerrar esse assunto financeiro, vamos dizer assim, você entra nesse assunto, o Matheus fala esses assuntos aí, eu fico debatendo com ele. Você comentou sobre a liquidez dos bancos, que foi o governo federal fez para a liquidez dos bancos. Para mim, isso aí, a minha opinião, vivendo numa conversa democrática aqui. Isso o governo federal fez, para mim, foi enriquecer os bancos cada vez mais. Porque deu uma liquidez para os bancos, onde injetou milhões nos bancos. Esses bancos, conforme o Guilherme já mencionou... 1,2 trilhões de reais. E agora eu vou te falar o que resultou isso aí. Conforme o Guilherme comentou, foi disponibilizado, porque a Selic baixou, a taxa de juros já baixou, o que era às vezes ao mês virou ao ano. Ou seja, o que era às vezes 2 ao mês virou 0, alguma coisa ao ano. O que era 2 ao ano virou 0,2 ao mês. Ou seja, isso não é benefício para o banco fazer um empréstimo nesse valor. Foi igual o Felipe falou, é arriscar o capital. Eles não vão arriscar o capital deles para fazer isso. O que isso aconteceu? Eu falo com propriedade porque uma das minhas atividades também é mexer com essa parte de bolsa de valores. Hoje os bancos, com isso, eles manipularam o mercado financeiro. Os bancos, eles injetam milhões. Na parte da manhã eles não conseguem fazer porque envolve a Bolsa Americana. O pregão abre às 9, a Bolsa Americana abre às 10h30 e a oscilação é muito grande em dólar, em índice, por conta dessa Bolsa Americana. Só que o mercado à tarde é manipulado pelos bancos, onde eles compram para fazer uma tendência de alta e vão e combinam todos. 4 bancos combinam, um vai lá e injeta 1 trilhão na venda para que desvalorize, onde o outro compra ou aplica vendido para poder ganhar. É um assunto complexo, mas eles manipulam o mercado à tarde com dinheiro injetado pelo governo federal. Eu acho o cúmulo, eu acompanho isso e vejo que à tarde você não tem mais tendência nenhuma de análise gráfica, já fica tudo incerto, o que era para ser não é, porque existe manipulação de grandes poderes, que são os bancos, que são as únicas instituições. Se pegar, tem um site que chama Fundamentos. Então, se colocar lá www.fundamentos.com.br, você consegue saber do ativo. Os bancos são os únicos que não tem nada negativo. É tudo faturamento trilhão no trimestre, trilhão no ano, capital trilhão, e aí você vai lá ver dividendos de 9% para quem tem ação, e não tem nada negativo. Uma observação, e esses dividendos, bilhões no bolso dos donos do banco, somos o único país, não estávamos sozinhos, tá? Era o Brasil e um outro paizinho do leste da Europa, mas de tanto um candidato a presidente aqui ficar falando, eles já começaram a discutir lá esse ano. Nós somos o único hoje país que não discute e não taxa os dividendos dos grandes bancos, dos donos dos grandes bancos. O único. E o que acontece? Hoje eu percebo que a mente da população abriu um pouco. Hoje as pessoas estão um pouco mais instruídas. Então, hoje o acesso, embora o acesso está um pouco mais fácil por conta da internet, óbvio, mas as pessoas estão mais interessadas em querer saber outros assuntos. Então, o governo, antigamente, outros governos, falar de anos atrás, para não citar nenhum governo, para não politizar, então outros governos de anos achavam que o povo era aquilo ali, vamos fazer assim, o povo, amém. Hoje o povo entende um pouco, hoje o povo debate, hoje o povo sabe que ele tem direito. Ele fala assim, é meu direito de falar. Então, antes não sabia disso, hoje ele sabe. Então, só pensar nesse assunto. Para eu ser breve aqui, você falou a situação do que o governo municipal poderia fazer. O governo municipal, ele deveria, além desse comitê criado mencionado pelo Guilherme, onde ele citou muito bem citado,
esse segmento, a saúde aqui na cidade é indiscutível. Isso a gente não tem nem que discutir. O trabalho foi muito bem feito. E, embora outros pilares da política, que a gente não tem só uma política na parte de saúde, tem a pública, tem política social, tem um monte de outros pilares. Eu acho que seria conversas segmentadas, com comitês segmentados, com pessoas capacitadas para esses comitês. Não adianta eu montar um comitê e chamar o amigo do amigo, o primo do amigo, aí chama o filho do amigo, aí vem o primo do amigo. Não que eles não tenham conhecimento, mas às vezes tem um pouco de conhecimento. Comitê é onde se decide, às vezes, um decreto. Onde às vezes se decide um decreto que vira uma lei aprovada na Câmara Municipal, legislativa aprovando o Executivo. Então tem que partir de pessoas que são capacitadas. Eu não digo pegar pós-doc, não digo às vezes isso, mas pegar pessoas que a gente sabe, ou professores, ou os economistas, explorar mais a Unesp, que está aqui na cidade, onde ela é subsidiada também, onde tem que ter essa parcela de retorno para a cidade. Pegar essas pessoas como assistentes também do comitê, ter pessoas chaves, pessoas âncoras, e também ter essas pessoas que têm conhecimento. Porque hoje, falando no comitê que foi feito para cá, eu não sei, desculpa, eu não vi pessoas ali, assim, das que eu vi participando, não vi todas, eu vi duas, três pessoas, que não têm a menor afinidade com o assunto. Às vezes tem alguma afinidade empresarial, mas não é o caso. Aí você pergunta, o que tem que fazer no segmento? Tem que se criar comitês para cada segmento. Cada segmento tem a sua particularidade. Cada segmento empresarial tem a sua particularidade. As lojas do centro têm a sua particularidade. Os restaurantes têm a sua particularidade. As obras, as empresas de engenharia têm a sua particularidade. As empresas de insumo, material, eletroeletrônico, móveis, tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade, tem a sua necessidade. Cada um tem a sua necessidade. Nunca vai dar certo um comitê para poder fazer a administração de todos os pilares. Cada um é um. Então tem que ter pessoas segmentadas desse segmento, que vivenciam esse segmento, sente na carne o corte daquele segmento, para poder discutir com pessoas que têm o conhecimento, vamos dizer, teórico, porque o prático é no chão. O prático é no local. Então seria isso, Matheus. Para encerrar, já vou até dar a minha consideração final aqui. Obrigado aí pelo convite. Espero poder falar mais aí futuramente, aí, onde nós possamos nos encontrar novamente aí. Agradecer o Guilherme e o Felipe. Eu conheci agora eles aqui, eu não os conhecia. Foi um prazer aí muito grande. Espero que possamos aí manter, estreitar os relacionamentos aí. Quem sabe não consigamos aí fazer bons negócios, né? Embora um precise do trabalho do outro. Eu acho que esse network, esse estreitamento do relacionamento é o resultado do network e uma geração de renda. Não é porque conhece, é porque você estreita um relacionamento, então você acaba lembrando da pessoa, onde isso acaba gerando um produto interno bruto, né? Aqui na cidade, onde fica gerando aqui, ó, material eu vou ali, eu vou falar aqui, vou perguntar informação ali. Então eu acho que o intuito nosso empresarial, eu sempre fui a favor disso. Embora eu faça parte de algumas instituições que pregam isso, onde a gente, não porque é obrigado a fazer com ele ou com o outro, não, mas é por conta do estreitamento do relacionamento, você acaba criando uma certa confiança a mais, uma amizade, onde você não necessariamente é obrigado mas fazer com a pessoa, mas sim entrar em contato e saber, e isso fazer as ideias, e com isso a gente gerar a nossa economia e manter essa economia na nossa cidade. Mas é isso, Matheus, muito obrigado. Espero ter somado um pouco, né, do pouco que eu tenho. Sou um grão de areia aí perto de vocês também. Espero ter somado um pouco aí com algumas coisas que eu já vivenciei. Algumas eu aprendi pela dor, algumas eu aprendi pelo amor, né? Pelo amor é mais fácil. Mas, enfim, eu consegui aprender de alguma forma e eu acho que consegui passar de alguma maneira. Muito obrigado, boa noite aí a vocês, Felipe, Guilherme, muito obrigado, Matheus aí, grande abraço aí, fique com Deus, boa noite a todos. Então vamos lá, né? A crise escancarou as mazelas também que o Brasil tem.
E a principal mazela que o Brasil tem até hoje, cada vez está mais visível, é a mazela da tecnologia e do conhecimento. Se você pega, por exemplo, empresas do Vale do Silício, pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o Vale do Silício, eu não tive ainda, mas eu ainda vou conhecer, eu ainda vou vivenciar daquele ecossistema, você percebe que são pessoas que estão lá pensando em como resolver problemas. Elas estão a todo momento olhando a sociedade, vendo a dor da sociedade e pensando em como resolver problemas, como colocar isso em forma de produto, lançar no mercado e, consequentemente, monetizar isso porque tem valor. Então, a gente não consome alguma coisa porque a gente quer ou por simples necessidade. A gente consome alguma coisa porque também tem valor. Então, quando a gente olha a lista das principais empresas na Forbes e tudo mais, a gente vê das 10 principais empresas, hoje, se eu não me engano, no mínimo 5 são do ramo da tecnologia. Então a gente coloca Facebook, coloca Amazon, coloca Netflix, todas essas empresas. O que falta no Brasil? Investir na tecnologia, investir no povo, investir no desenvolvimento. E não só fazer o investimento, mas dar espaço para que isso aconteça. Então, nesse sentido, a gente percebe, como o Matheus falou, no ano passado, quem fez a inscrição, a solicitação do coronavírus como pandemia foi o brasileiro, foi o povo brasileiro. Então, a gente percebe que a gente tem matéria-prima, a gente tem capacidade de ir além, mas a gente precisa de incentivo para isso. A gente precisa fomentar isso dentro da economia, principalmente nas cidades. Né? Numa das perguntas está lá, o que Araraquara pode ter ou pensar fora da caixa? Eu acho que mais do que pensar fora da caixa, o grande desafio é viver fora da caixa. Né? A gente, como empresário, tem essa instiga, né? A gente é chamado a fazer isso, a viver fora da caixa, não só pensar. Porque se a gente só pensar, a gente não produz resultado. Para produzir resultado, a gente tem que viver e agir fora da caixa. E um dos agir fora da caixa, nesse sentido, é trazer tecnologia para Araraquara. Então, na minha opinião, eu vejo que falta dentro da cidade essa visão mais globalista, essa visão de ecossistema, essa visão de que aqui a gente pode ter pessoas pensando, pessoas resolvendo problemas, agregando valor, atraindo investimentos e cada vez mais melhorando a condição de vida de todos. Então, nessa pandemia ficou muito claro isso aí em todos os municípios, porque esse é um problema estrutural do nosso país. Né? Então, o governo prefere privilegiar bancos do que privilegiar empresas, privilegiar instituições privadas de ensino do que privilegiar instituições públicas de ensino. A grande questão é, daqui para frente, como que a gente vai estar? Vamos imaginar o nosso país não fazendo nada, a gente não fazendo nada, daqui a um ano, como que vai estar a nossa cidade? Vamos imaginar a gente não agindo, só criando um debate, não tomando ação, como que vai estar daqui 5 anos, quando os nossos filhos tiverem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho? Eu acho que a grande provocação aqui nesse debate nosso tem que ser essa. Então, esse fica a minha contribuição e vamos lá buscar isso, vamos trazer essa nova mentalidade para o município de Araraquara e o município agrega, o município tem capacidade de resolver, de agregar essas pessoas, de trazer essas pessoas e eu não vejo outra solução ou outra fonte de enriquecimento do município futuro a não ser na área da tecnologia. Tanto da tecnologia, vamos falar, computacional, tanto da tecnologia do desenvolvimento humano. Então, essa é a minha contribuição. Também já deixo aí o boa noite para todos. Quem precisar entrar em contato comigo, tem nosso Facebook aí, tem os meus contatos. Fico à disposição de todos vocês, também do Weber e do Guilherme. A gente vai marcar de se conhecer, de bater um papo aí para estreitar os relacionamentos. E um grande abraço aí, Matheus, por me chamar, lembrar de mim aí dessa oportunidade. Com certeza a gente vai fazer grandes coisas juntos. Bom, eu prometo que eu vou ser rápido aqui para fazer o fechamento. Então, a respeito aí de ideias diferentes para que a nossa região se alavanque aí nessa pós-crise econômica, pós-crise de saúde aí, eu, na minha visão, acho que ficou claro que a informação, assim como o Felipe falou aí, que a gente está vivendo a era da tecnologia, das big techs aí,
Hoje um Facebook vale mais do que uma Petrobras. Então, você vê que hoje o commodity dos dados ele é muito mais valioso do que o petróleo. O mundo mudou. E eu acho que a máquina pública ainda está muito parada. Então, a nossa cidade ela tem muita estrutura, ela é uma cidade muito boa, sempre foi considerada uma das melhores do Brasil. Eu acho que a gente tem isso, como eu falei, a gente tem isso nas nossas mãos. Do meu ponto de vista, assim, do que eu faria de diferente, seria essa modernização total na prefeitura, fazer ela desburocratizar através de softwares e aplicativos. Isso já traria um desafogamento aí para os empresários, que às vezes precisam de liberar um RT, liberar não sei o quê, liberar uma documentação, e fica naquela... Às vezes tem muita gente que não quer abrir empresa porque sabe da dor de cabeça que é. Então, aproveitar esse momento, justificar isso, investir em tecnologia, e juntamente com as faculdades aqui, não só as faculdades públicas, como também as faculdades particulares. Por exemplo, você ter um setor de fiscais da administração pública, que o pessoal do 5º ano, com um professor, um reitor administrando, ele ser um parceiro, ser um fiscal que vai rever todos os contratos que a prefeitura tem para ver se acha alguma coisa ali, ó. Às vezes tem um contrato ali, porra, tá errado isso aqui, tá pagando 300 mil a mais do que foi feito. Então, vamos lá, vamos entrar, vamos recuperar. Esse dinheiro recuperado poderia ser um banco municipal aqui para fomentar esses pequenos negócios. Então, você poderia pegar, por exemplo, a faculdade de Química aí para fazer uma turma de fiscais. Aí eles vão ganhar hora, vão ganhar certificado que trabalharam de fiscal, já vão sair com um currículo melhor, sabe? Pega o pessoal da Química, coloca ele de fiscal aí, por exemplo, no recapeamento aí, que a gente sabe que coloca o asfalto, dá uma semana, o asfalto está esburacado e tem que gastar de novo. Então você põe um fiscal químico ali, o pessoal fazendo teste e tal, a gente vai ter uma economia nos cofres públicos. E esse dinheiro ser revertido diretamente para a população, porque é isso que a gente está vendo. Quando o dinheiro vai na mão do povo, igual o auxílio emergencial, a economia cresce. Quando o dinheiro vai na mão dos grandes, a economia não anda. Então, seria assim, uma base de captar recursos e transformar esse recurso em fomento aqui para as pequenas pessoas. Por exemplo, você poderia usar esse recurso para fazer um consórcio para as pessoas quitarem sua dívida no Serasa. Ou seja, pessoas com nome limpo, elas conseguem comprar bem mais. Então, assim, a gente é possível, mas a gente ainda esbarra nesse marasmo aí do sistema público, que é um pouco mais travado. A gente poderia, por exemplo, travar os funcionários públicos, tudo que for funcionário municipal, ele ser vinculado ao salário mínimo, por exemplo. Um vereador aqui em Araraquara vai ganhar 2, 3 salários mínimos, não importa, não vai ter reajuste para vereador. Quando subir o salário mínimo, sobe o salário do vereador. Então, assim, e já ir cortando essas arestas com a tecnologia, eu tenho certeza que muita coisa vai sobrar dinheiro, e pega esse dinheiro e investe realmente na economia da cidade. Então é mais ou menos assim o que eu tenho de ideia, assim, que eu imagino aí num futuro, quem sabe, aí, de uma maior participação da população, da comunidade, da faculdade, aí, retribuindo para a comunidade tudo aquilo que eles ganham, que eles aprendem. E eu gostaria de deixar aí um abraço aí para o Weber, agradecer aí que ele é meu clientão aí, eu também sou clientão do cupim casqueirado dele aqui, já estou pensando que hoje vai ser a janta, vai ser por aí mesmo. Um abraço aí pro Felipe, foi um prazer conhecer vocês, Mateusão aí, foi grande satisfação aí participar com você desse bate-papo aí, espero que eu tenha contribuído aí à altura. Eu que agradeço a participação de vocês três, vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês, o respeito que eu tenho pelo trabalho que vocês exercem. O Weber é o cara que inicia na família, e vocês dois, ainda o Felipe e o Gui, ainda têm a missão de levar um legado histórico da própria família. Então, assim, vai meu respeito, meu carinho, meu reconhecimento para o que vocês fazem, e a minha sempre disposição para a gente pensar, propor, instigar e, quem sabe, intervir no debate público. A todo mundo que acompanhou aí, eu agradeço ter ficado aqui com a gente até esse horário. Não é fácil disputar com o mercado das lives, né? Mas eu acho que essa de hoje aqui deu um grande orientação para um debate mais sério, respeitoso e principalmente mais inteligente, para que a gente possa reorganizar a economia local e vencer mais esse desafio
de retomada do crescimento, do desenvolvimento de Araraquara. Um beijo, um abraço, se cuidem, fiquem em casa e se precisar do estofado, conversa aqui com o pessoal do Galpão. Se precisar daquele cupim maneiro, fala aqui fala aqui com o Heber. E se precisar de algo para sua casa lá ou para você estar organizando alguma obra, fala aqui com a família Castro, que eles sabem da seriedade do serviço. Um beijo, um abraço, uma boa noite, fiquem em casa. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite. Um abraço. Valeu. Tchau.